A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O advogado e professor de Direito René Ariel Dotti é o nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Professor René Dotti, o senhor nasceu em 34 no bairro do Aú de Baixo, em Curitiba. Vamos começar contando um pouquinho da história de seus pais. Eu digo com orgulho que nasci a 200 metros, onde o Papa, em 1980, rezou a missa, quando ele veio pela primeira vez ao Brasil. E onde é o Centro Cívico atualmente. Um bairro de italianos e poloneses, na esperança e desfrutando da convivência tão afetuosa de meus pais, já falecidos, Gabriel Dotti, que era pintor de casas, mas um pintor artesanal. Uma pintura que não era das tintas lisas das paredes, mas uma pintura onde havia as flores, os cenários, transpostos para o interior das casas. É um trabalho artístico, né? Um trabalho artístico também. Minha mãe era costureira, mas também de fino estilo. E minha irmã, Rosimarie, mais moça do que eu, nós então desfrutávamos da convivência entre os italianos e poloneses do Aú de Baixo. Uma das primeiras professoras, minha tia Natália, o grupo escolar Prieto Martinez, tudo aquilo formava uma atmosfera muito densa para nós todos, porque era distanciado do centro da cidade. O Aú de Baixo, embora fisicamente, geograficamente, a 3 quilômetros da catedral, ele era distanciado porque não tínhamos meios de comunicação, meios de transporte. Havia somente o bonde no JVV, o ônibus, mas uma dificuldade, portanto, que permitia um tipo de cultura local, uma convivência local, sem, digamos, a influência da cidade, e a urida, sem dúvida nenhuma, da civilização e da experiência europeia. Havia muito da experiência nos costumes. O futebol do Operário do Aú de Baixo, que foi campeão, inclusive, com muito mérito anos depois, a época do centenário, os preparativos para o centenário, que desde da minha juventude eu via com muito entusiasmo, com deslumbramento, a migração, inclusive, que ocorria do interior do Brasil, do nordeste e norte do Brasil, para o Aú de Baixo. O Aú de Baixo se transformou, portanto, dos anos 50, basicamente. E o senhor acompanhou essa mudança do seu bairro, a construção ali do Centro Cívico, dos palácios, Palácio do Governo? Claro, acompanhei, inclusive, com, eu digo, aquele deslumbramento da infância, da juventude, o testemunho da modificação dos costumes, dos hábitos, a influência, inclusive, da própria linguagem do acento do Nordeste e o espírito, o sentimento paranista que se multiplicava à medida em que crescia o Centro Cívico, à medida em que as pedras iam formando a imagem do futuro Centro Cívico, a comunidade também acompanhava tudo aquilo, porque era uma construção que gerava empregos para o bairro, empregos para fora do bairro também, em suma, uma transformação em todos os níveis, econômica, política, cultural, e posso lhe dizer, num ambiente de tranquilidade social. Não havia problema de violência, não havia o problema de insegurança social que pudesse ser determinado por comportamentos agressivos, não. Eram tão episódicos os comportamentos agressivos que eles se tornavam, assim, uma fonte de noticiário muito intenso, porque não era o comum. Então, mas havia também a crítica de muita gente que considerava aquela uma obra faraônica. Havia crítica na época ao governo Bento Munhoz. O senhor acha que ele estava correto quando pensou nessa construção de todo aquele complexo do Centro Cívico para aquela época, o começo da década de 50? Ele estava muito correto porque nós não tínhamos, o Paraná não tinha, especialmente Curitiba não tinha também, um local determinado para a existência de órgãos públicos de grande representação da comunidade, como o seu poder judiciário,
a sua casa parlamentar, o executivo, e, em suma, aquelas críticas que se multiplicavam na medida em que interesses políticos procuravam descaracterizar a natureza daquela obra, que persistiu ao longo dos anos, como nós pudemos ver, inclusive, e atualmente, o que existe de construído no Centro Cívico, de importância. Até hoje, o Poder Judiciário, por exemplo, tem dificuldades muito grandes para pagar os prédios alugados, porque o Centro Cívico, infelizmente, não pode atender a demanda dos anos 80 e seguintes. Mas aquele espírito pioneiro de Bento Munhoz da Rocha, quanto a isso, da visão do Centro Cívico, ao lado, evidentemente, de uma demonstração de sensibilidade profunda com a história e a política do nosso Estado, fizeram com que ele marcasse muito bem o seu governo. Para a minha geração, não só, mas tenho certeza para as gerações do futuro. Por que o senhor acha que houve um renascimento cultural de Curitiba, nesta fase do governo de Bento Munhoz? Porque Bento Munhoz era um intelectual, porque o nosso país respirava, quando ele assumiu o governo em 1950, respirava aqueles novos ares de liberdade, vindos de uma Europa libertária, vindos também no plano interno de uma nova Constituição, a Constituição Federal de 1946, onde Bento Munhoz da Rocha foi deputado federal constituinte e lutou muito, inclusive, contra aquele movimento fratricida da tentativa de separar a criação do chamado Estado do Iguaçu. Um movimento divisionista, um movimento separatista, influenciado somente pelo aspecto econômico e que de tempos em tempos procurou se renovar entre nós, mas que felizmente foi não abatido a tiros somente, mas abatido também pelo sentimento paranista que não admite mais essa forma de separatismo, não é? A vida intelectual de Curitiba, nesta fase, a década de 50, como era? Era muito rica, porque Curitiba, o Paraná e o Brasil também não tinha a televisão, salvo São Paulo e Rio de Janeiro. Então, os meios de comunicação se limitavam, evidentemente, ao rádio e ao jornal. Isto fazia com que os movimentos artísticos, os movimentos políticos, os movimentos culturais, de um modo geral, tivessem uma aglutinação em determinados pontos da cidade. Eu quero me referir ao fenômeno de Curitiba, a Biblioteca Pública do Paraná, a Cocaco, ao Teatro Guaíra, então construído e inaugurado em 1954, e desses pontos havia ressonâncias muito grandes, captadas pelo jornal e pelo rádio, e que formava um eco extraordinário do ponto de vista de estímulo para a produção artística e cultural, e até mesmo movimento de resistência. Foi famoso durante aquele período a rebelião do Salão Paranaense, quando Loio Pércio e outros, Guido Viaro, outros pintores e artistas plásticos, se rebelaram contra os critérios adotados pela Secretaria de Estado da época, que dava uma prioridade a um estilo de produção artística, principalmente na pintura e na escultura, em oposição ao que vinha de mais recente dos movimentos artísticos europeus, ao abstracionismo e outras tendências mais, digamos, libertárias quanto à forma, né? Então, era um movimento intenso, estimulado também pelo crescimento do Diário do Paraná, ou pela fundação, melhor dito, do Diário do Paraná, nos anos 50, possivelmente 55 ou 56, que era uma espécie assim de ponte dos associados. Recebia, inclusive, do Diário de São Paulo, dos associados de São Paulo, um farto material para repercutir em nosso estado, fotografias, clichês, ideias. A diagramação visual com o Benjamin, famoso Benjamin, foi uma conquista do Diário do Paraná em função
do know-how dos associados. Foi o veículo mais importante do Paraná nessa época e o senhor foi também colaborador do Diário do Paraná. Foi ao lado do Estado do Paraná também, de Aristides Meri, que nesta época tinha uma projeção muito grande. E eu fui colaborador, então, de 55 até 51. Por quê? Porque em 55 eu deixei a atividade de teatro que eu estava ligado durante um tempo e passei a exercer a função de crítico literário, crítico de teatro. Eu mantinha uma coluna de teatro. Os jornais mantinham em Curitiba, a Gazeta do Povo, o Estado do Paraná e o Diário do Paraná, mantinham diariamente uma coluna sobre teatro. Importante isso, né? Porque o movimento de teatro era tão grande, teatro, dança, outras formas de cultura estética, que permitiam 3 colunas diárias nos jornais. Então, eu passei a prestar uma colaboração no Diário do Paraná. E também fazia crônicas literárias. Lá em 56, 55, foi criada a página Letras e Artes, coordenada pelo Silvio Bach, e que contava, a partir de então, com colaborações como a de Luiz Geraldo Maza, Valmor Marcelino, Roberto Mugiati e outros escritores, não é, que muitos estão fora, outros estão na imprensa do Paraná ainda. Na sua infância, na sua adolescência, um ponto curioso é que o senhor era gago. O teatro ajudou a superar? Foi uma das razões da sua dedicação ao teatro no Colégio Estadual do Paraná, no comecinho da década de 50? Eu tinha uma dificuldade, né? Em alguns momentos eu tinha uma dificuldade no pronunciamento de certas palavras, ao pronunciar certas palavras. E era indiscutivelmente uma gagueira. Não permanente, mas cíclica ou episódica. E ao tomar conhecimento, quando eu estava no Colégio Estadual do Paraná, de que aqui em Curitiba estava um professor do Serviço Nacional de Teatro, e que era professor da arte de dicção, não se podia falar naquela época de uma especialidade que há em medicina hoje para ajudar as pessoas, a fonodióloga, não é? Então ele era professor do Serviço Nacional de Teatro e professor de dicção. E passei a ter umas aulas de dicção com ele e a superar, portanto, aquele problema que durante um tempo de minha infância e de minha adolescência me preocupou, sinceramente. E o senhor conseguiu superar com o tempo? Consegui superar muito bem, muito bem. Era o grupo que já se formava de Ari Fontoura, que depois fez uma carreira muito importante como artista nacional e que liderava esse grupo que surgia, do qual o senhor participou por alguns anos, surgindo lá no Colégio Estadual do Paraná. Foi dentro desta preocupação, não é? De sair um pouco do bairro da U de Baixo e de aprimorar, digamos, a técnica de dicção, de linguagem. Nós iniciamos um período no Colégio Estadual do Paraná que tinha o seu próprio grupo de teatro. O professor Ribeiro estimulava muito um grupo de teatro de alunos do Colégio Estadual do Paraná, mas formamos um outro grupo com alunos do Colégio Estadual, e este grupo era liderado por Ari Fontoura, e que mais tarde veio a se constituir na Sociedade Paranaense de Teatro. Eu lembro bem que quando nós saíamos, Ari, Simval Martins e outros colegas, Luiz Silvestre, pelas ruas da cidade, Ari olhava as garagens e dizia assim: aqui cabem 40 ou 30 e poucos lugares, o palco pode ficar ali. Ele sempre concebia os espaços físicos como espaços de auditórios de teatro. Era uma vocação inata e profundamente estimulante e também contagiante, posso dizer, porque nós vivíamos muito uma época que sofria uma influência muito grande do teatro brasileiro, o teatro brasileiro de comédia, que é muito importante, um marco histórico na cenografia, no movimento de teatro nacional, com atores italianos, o tempo das grandes produções do teatro brasileiro de comédia, que saiu depois para a produção de cinema também, com o estúdio da Vera Cruz, como isso a história veio a registrar. Então havia, no Colégio Estadual do Paraná já, uma semente
eram as vertentes de um movimento de teatro que se caracterizou por sua dedicação a textos não só nacionais, como textos estrangeiros também, textos traduzidos, e que nós marcamos, eu penso, um período muito significativo, inclusive inaugurando como grupo local o pequeno auditório do Teatro Guaíra. Vamos então para o intervalo. Está conversando conosco o professor René Dotti, aqui no programa Memória Paranaense, que volta já. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos adiante com Memória Paranaense, hoje com a participação do professor René Dotti. Professor René Dotti, no teatro o senhor fez praticamente tudo nestes anos, na década de 50. Cenógrafo, ator... Trabalhei como ator, ganhei o prêmio Pascoal Carlos Magno como ator, numa peça de teatro de Oscar Wilde, a importância de chamar-se Ernesto. Fiz cenários também, ganhei prêmio de cenografia e ganhei prêmio de direção de teatro também, uma peça de Edi Franciose. E na contabilidade geral, penso que participei de umas 15 produções de teatro durante o período de 51 até 55. Mas o senhor não teve entusiasmo de acompanhar os seus colegas para o radioteatro, para a televisão? Muita gente foi depois do surgimento da televisão, né? E para o rádio, principalmente. Foi, porque em 55 eu tive que fazer uma opção de minha vida. Ou a carreira de teatro, né, que não era para mim uma carreira, era um envolvimento intelectual, um envolvimento afetivo, mas não era um envolvimento do ponto de vista da formação de uma carreira. E o curso de Direito, eu... tinha, inclusive, problemas de segunda época em disciplinas de direito, porque não tinha condições de frequência, porque estava fazendo o cenário ou preparando as peças. Então, eu tive que fazer opção. E o Ari me disse, naquela ocasião, que ele também já fez a opção dele, só que a dele seria pelo teatro. E que ele queria, inclusive, começar numa grande cidade que iria para o Rio de Janeiro. E nós separamos ali, então, lá em 55, quando eu me dediquei integralmente à faculdade de Direito. E logo depois fui ao jornal, né, ao Diário do Paraná. Passei a acompanhar, portanto, o movimento artístico, mas na condição agora de crítico, de colunista de teatro, melhor dito, né? Sua preocupação social, política, né, considerado na época um estudante à esquerda, surgiu onde? Nessa fase? Surgiu nesta fase pela grande ressonância do movimento francês do existencialismo. Nós adorávamos ler os trabalhos que se tornaram famosos dos escritores franceses, como Albert Camus, Sartre e tantos outros que influenciaram muito a geração dos estudantes universitários. Nós não tínhamos uma influência dos textos ingleses, dos costumes americanos, nós tínhamos dos costumes americanos o cinema, a influência do cinema. Mas do ponto de vista de filosofia, era indiscutivelmente a filosofia francesa. E esta era uma filosofia libertária, era a França, inclusive, que comemorava as grandes vitórias da resistência contra o nazismo. Então, os anos 50, eles foram uma reprodução daquelas emoções em nosso país, uma reprodução das emoções grafadas, vividas nos anos 40 na Europa, da França, da Itália, especialmente, não é? Então, nós tínhamos, naturalmente, uma tendência a acompanhar esses movimentos, que eram movimentos libertários, e, consequentemente, nos colocávamos à esquerda, porque nós admirávamos muito os movimentos e as ideias socialistas. Isso. Mas o senhor não chegou a participar de partido, apenas da movimentação ideológica? Da movimentação e da convivência ideológica, porque todos os meus amigos eram amigos que estavam
ou trabalhando em favor da reconstituição do Partido Comunista Brasileiro, ou estavam militando já na clandestinidade pelo Partido Comunista Brasileiro, ou tinham uma atividade política ligada ao Partido Trabalhista Brasileiro, que era também um partido de grandes teses nacionalistas. E eu estava então integrado neste meio, indiscutivelmente nesse meio eu estava ligado. Era um número reduzido ou já tinha alguma expressão? No meio universitário, a segunda metade da década de 50, na Universidade Federal, onde o senhor cursava Direito, a presença de tendências à esquerda dentro do movimento estudantil? O número fisicamente era pequeno, mas a repercussão era muito grande. Eram formadores de opinião muito vigorosos. Então nós podemos dizer que havia sim um movimento muito grande do ponto de vista das ideias libertárias. Iniciava-se também um período novo para o Brasil, que era o governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, que indiscutivelmente era um governo democrático, nós sentíamos isso. Para nós, universitários, nós tínhamos a sensação de que Juscelino Kubitschek de Oliveira, as suas ideias, o seu programa de ação, era um programa de respeito às liberdades democráticas e nos envolvemos também intensamente nisso. Acompanhamos muito de perto a preocupação que ele teve no sentido de assumir efetivamente o governo diante das tentativas de golpe que se desenhavam antes da sua posse, os movimentos de 54, 55, depois da morte de Getúlio Vargas. Como era esse clima dentro da redação? Porque, além de estudante de Direito, mais tarde professor, o senhor continuava dentro da redação, trabalhando como jornalista. Eu considero um cenário maravilhoso, porque a redação era, usando uma imagem popular de uma canção, um palco iluminado. Por quê? Porque as notícias vinham do exterior, não vinham com a velocidade dos dias correntes. Nós tínhamos o teletipo, o telegrama. Então, na medida que a notícia vinha chegando, algo de importante no cenário internacional, do gabinete, por exemplo, do Ayrton, que era o chefe de redação do jornal, dizia, olha, está acontecendo tal fenômeno na França, nos Estados Unidos. Então, nós passávamos a avaliar aquele problema na redação do jornal. A execução de Chasman, 1960, está acontecendo, então nós recebíamos aquele material e, à medida que nós transformávamos aquilo em notícia, nós vivíamos também aquela notícia. E quando o jornal era impresso, e muitas vezes saíamos juntos na rua com o jornal impresso, e que íamos tomar um chopp ou conversar mais na madrugada, nós dizíamos, que bom isso que foi feito, que bom esse artigo. Nós tínhamos a sensação de contribuirmos para mudar as coisas. Esse é um aspecto que eu sinto da maior importância da convivência da redação da época. Hoje em dia se facilita, não quero dizer que não haja uma equipe de redação, e que existem até equipes muito mais especializadas, mas hoje o fax dispensa a presença física do jornalista na redação, evidentemente. Né? Então, aquele clima, aquela solidariedade nas ideias, na discussão, aquele cenário de controvérsias, aquele palco de litígios intelectuais e ideológicos, havia discussões ideológicas muito acentuadas na redação. Isto é o que mais me marcou durante aquele tempo. Agora, já como professor, deixando a redação, já como professor de Direito na universidade e como advogado, o que é que representou para o senhor em 64 o golpe militar? Eu tinha uma formação jurídica, havia me dedicado nos últimos anos à atividade de professor de Direito Penal, tinha, portanto, um tipo de convivência com o sofrimento humano, do ponto de vista da visita aos cárceres, da defesa de acusados. Passei a defender os acusados políticos que eram meus amigos, que eram meus companheiros de redação, que eram meus alunos e que eram meus professores. A mudança foi, de certa maneira, grande do ponto de vista dos estereótipos
que se modificavam. Não era mais agora o autor, o acusado de um crime de homicídio, não era mais o acusado de um crime de estelionato, mas sim o acusado de um crime contra a segurança nacional, que era algo imaginário do ponto de vista do governo, do poder militar que se instaurou no país. E isso provocou em mim uma resistência intelectual muito grande. Não provocou em mim o temor, não, porque eu não me divorciei nunca das atividades de advogado nas auditorias. Houve colegas que ficaram intimidados e tiveram que desistir. Muitos deles, inclusive, passaram para o meu escritório determinadas causas porque se sentiram intimidados pelo regime. E eu tive, evidentemente, telefonemas anônimos, ameaças. O delegado Josias Algauer, uma ocasião, não me deu a certidão negativa para poder viajar à Argentina e defender uma tese que eu havia escrito em favor da própria Escola de Polícia do Paraná, onde eu era professor. Ele me negou a certidão e mostrou para a minha mulher, que foi buscar a certidão isso já foi mais tarde, final dos anos 60, foi na delegacia buscar a certidão e disse para a Rosarita, mas eu conheço o René, eu admiro o trabalho dele, mas eu não posso dar negativa, porque aqui a senhora, veja, tem essas anotações. E ela olhou e disse, mas aqui está, advogado de Vinholes, advogado de Vieira Neto, mas a Constituição não garante a defesa? Ele disse, mas é que eu tive que tomar essas anotações aqui, infelizmente a certidão não pode sair, e não saiu a certidão. O senhor próprio teve que responder ao inquérito na universidade? Eu respondi ao inquérito na universidade em função dessa minha atividade e também porque eu era orador do Instituto Brasil-Cuba. Criou-se em 62 o Instituto Brasil-Cuba como uma ressonância muito natural do novo governo que se instalou em Cuba contra a ditadura de Fulgêncio Batista, que era efetivamente um déspota, e Fidel Castro representava para nós todos, para a minha geração, uma nova perspectiva de vida para não só Cuba, como também para a América Latina. Então eu respondi um inquérito por causa desta minha ligação com o Instituto Brasil-Cuba. Mas essa circunstância também não me afastou da faculdade, porque eu tinha uma posição, um conhecimento público como professor e advogado, que era um advogado que não tinha radicalizações. Sempre como advogado eu nunca fui radical. Então é possível que em função disso não me tivessem interrompido a carreira de professor universitário lá em 1967 ou 68. Vamos para mais um intervalo. Estamos conversando aqui no Memória Paranaense com o professor René Ariel Dotti. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Continuamos conversando aqui no programa Memória Paranaense com o professor de Direito, advogado Dr. René Dotti. Professor René Dotti, estes anos de fechamento do regime, o que é que representaram, o senhor acredita, para a vida cultural, principalmente aqui no Paraná? Nós sentimos que houve um descompasso muito grande em relação a produções, especialmente produções teatrais, que não podiam mais manter um ritmo ideológico ou um ritmo de produções que contivessem debates e discussões em torno dos problemas nacionais, assim como estava ocorrendo não só em nosso estado, como também em outros estados, especialmente em São Paulo, em função da geração de Jean Francesco Guarnieri. Isto, é claro, impediu que nós tivéssemos um desenvolvimento de uma produção teatral em relação a esses domínios, porque a censura se fez muito intensamente. Também a formação de novos líderes nas universidades, onde o senhor estava como professor, você sentiu? Paradoxalmente, as artes plásticas não tiveram esse tipo de comprometimento, porque as artes plásticas não estavam no índex, a produção das artes plásticas, as exposições dos quadros, das esculturas,
Mas esta repressão se fez sentir intensamente na universidade, com o alijamento de lideranças naturais para o campo político. Era a época em que um ex-reitor da nossa universidade, então na condição de ministro da Educação, proclamava que os estudantes deviam estudar e os políticos é que deveriam se incomodar com a política, impedindo, desestimulando gerações de estudantes de direito e de outras áreas, como administração, sociologia, psicologia, relações públicas, e nós tivemos então um hiato muito grande, ao ponto de sentir nos anos 80, 90 ainda a repercussão desse fenômeno, com a falta de criação de líderes. E mais, o que é profundamente nocivo, uma cultura disseminada de que a política é arte do demônio e de que os políticos são pessoas desonestas. É um tipo de cultura disseminada em grande parte pelo estímulo que a ditadura militar determinava, porque para ela não interessava a existência de líderes, de ícones, de símbolos que não fossem aqueles próprios da ditadura por ela estabelecida em nosso país. E a doutrina de segurança nacional, que foi a grande vedete, de modo a criar condições para a tortura institucionalizada nos vários sentidos e nos vários sítios do nosso país, infelizmente. O senhor disse que em 1960, quando chegou a televisão no Paraná, houve uma migração do meio cultural paranaense para a televisão, mas isso durou alguns anos porque depois a própria tecnologia, com a criação de redes, tirou espaço regional nos meios de comunicação. Foi uma perda extraordinária. Agora, anos mais tarde, quando eu participava do Fórum de Secretários de Estado de Cultura, em 88, em 87, 88, no Congresso Nacional, representando vários secretários de cultura dos estados, e procuramos defender perante comissões do Congresso Nacional a necessidade da regionalização dos programas de rádio e televisão, espaços para os programas regionais de informação, de cultura, de sociedade. Infelizmente, esse dispositivo que está na Constituição depende ainda de uma lei ordinária para implementá-lo, e nós não temos ainda a riqueza, o movimento, a arte, a cultura regional, em prejuízo, portanto, de uma identidade cultural do nosso próprio Estado. Porque as novelas produzidas em Rio e em São Paulo, com os estándares de comportamento das grandes metrópoles, fazem com que essas atitudes, os próprios temas, os próprios enredos, os motivos das novelas ingressem nas cidades mais distantes como formas de invasão, como um colonialismo cultural. Isso é profundamente nocivo. Eu gostaria muito que em tempo breve nós tivéssemos, para a satisfação de todos vocês que trabalham nesta arte, nessa técnica, nessa ciência da comunicação, uma ampliação desses espaços na televisão, porque é profundamente lamentável que já às 8 horas da manhã, quando ainda muitas pessoas estão se preparando para ir ao seu trabalho e querem ouvir uma informação, estejam ligados necessariamente a um programa infantil, e que não haja mais, depois das 8 horas da manhã, uma notícia, uma informação para a população, que muitos trabalham de manhã em suas casas também, de modo que é desolador. O cenário que nós temos hoje da televisão, na forma como ela se apresenta, é desolador. E o senhor afirma que de 60 a 66, quando houve a regionalização, porque as emissoras eram locais, aquele espaço cultural que existia na década de 50 foi para a televisão. Os debates, o teatro... Entrevista, o que a CBN faz muito bem hoje, que eu tenho dito com muita insistência, informação e discussão são formas do exercício do poder. E a CBN faz a informação e a discussão. Nós tínhamos com riqueza de detalhes, de protagonistas, de personagens. Eram os programas de auditório, era o teatro na televisão, eram os programas humorísticos. Lembro muito bem, na eleição de 62, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná teve que impedir
A contagem dos votos em favor do Dr. Pomposo era um personagem de caricatura criado por Ari Fontoura, como crítica ao político de má formação e de má conduta. Pois a repercussão que a televisão dava, aquele tipo de programa local, era extraordinário. Então havia um mercado de trabalho, havia um sentimento de agregação muito maior do que o sentimento de desagregação que nós estamos vendo. Bom, o senhor continuou com o seu trabalho como advogado na defesa de estudantes, Acho até que a professores? notícia da filha da Xuxa é importante, até pelas idiosincrasias de linguagem, que nos remete à Rússia clássica do apelido, mas com uma certa medida também. E nós teríamos, com certeza, outras notícias tão atraentes como essas, de foro local, de natureza local, que não necessitariam da reiteração da notícia sobre fatos que, a rigor, não deveriam prender tanta atenção da comunidade paranaense e brasileira. É uma ditadura de certos estándares de publicidade. O senhor prosseguiu na década de 60, durante a fase mais dura do regime militar, com o trabalho de defesa de estudantes e professores, e em 71 teve um mandado de segurança contra o governador da época, Haroldo Leão Pérez, que depois veio a ser afastado. O movimento das auditorias, eu tive, por exemplo, causas em favor a Mauri Silva, que era ministro do Trabalho, tinha sido ministro do Trabalho, Walter Pecuá, que tinha sido deputado estadual, e uma série de outros políticos intelectuais, jornalistas, etc. Os jornalistas da última hora também, eu os atendi juntamente com outros colegas na auditoria militar, bancários. E depois, em 71, eu fui procurado em meu escritório pelo Cândido Martins de Oliveira, que disse, olha, nós temos um mandado de segurança idealizado já por um dos deputados da oposição, que se insurge contra a emenda constitucional do governador Haroldo Leão Pérez, que quer mudar a Constituição. E esse deputado, José Mugiati, era um dos líderes da oposição, havia já ensaiado, tinha basicamente pronto um esboço do mandado de segurança. Eu recebi esse trabalho, fiz algumas adaptações, e o Cândido Martins de Oliveira me consultou. Escute, os deputados do MDB que querem assinar esse mandado são o Álvaro Dias, o Berinatti, o Maurício Fruit, o Nivaldo Krieger, que era o líder da oposição, e eu e o Orandi estamos pensando também em concordar com esse mandado de segurança. Eu digo, não, mas aí eu sugiro que não, porque tanto você quanto o deputado Orandi pertencem à Arena. Embora seja louvável essa iniciativa que vocês também estão participando de democratizar a Assembleia, porque o fundamento do mandado de segurança é de que esta emenda constitucional foi votada sem obediência aos prazos do regimento interno da Assembleia. Então eu sentia que o Cândido e o deputado Orandi iriam se sacrificar se participassem também do mandado de segurança. Mas a contribuição deles foi muito valiosa, porque eles formaram, juntamente com outros deputados da Arena, que não podiam dar o seu nome ao mandado de segurança, uma corrente no sentido de que o governo, que era autoritário, não tivesse um longo período. Então o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar nesse mandado de segurança, o desembargador Dorfman, Henrique Nogueira Dorfman, concedeu o mandado de segurança para dizer que a emenda constitucional, que estava modificando a Constituição, aprovada em 70 no governo Paulo Pimentel, era uma emenda inconstitucional. E aquilo trouxe um episódio de grande repercussão, não só jurídica como política em nosso Estado. Lembro que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Aliomar Baleeiro, ao intervir no caso e cassar esta liminar, ele disse, pela segunda vez quando ele fez isso, um despacho, as circunstâncias estão a demonstrar que tudo pode levar a uma intervenção. E realmente essa intervenção houve quando Haroldo Leão Pérez foi constrangido a renunciar ao governo do Estado. Mais tarde, em 86, o senhor recebeu um convite para participar do governo Álvaro Dias, secretário de Cultura. O que é que representou para o senhor que não tinha ligação com o partido político, não tinha interesse político, esse convite, essa atuação?
Eu não tinha militância partidária, mas tinha conhecimento pessoal com o governador eleito. E um dos primeiros convites que ele fez para formar a sua equipe foi a mim. Ele disse, na entrevista que mantivemos, que ele gostaria que eu participasse do governo dele. Isso foi em dezembro de 86. E que ele pensou em me nomear para a Secretaria de Cultura. Eu fiquei inicialmente surpreso, porque embora já tivéssemos secretário de Justiça escolhido, que era o professor Breda, pensava que o governador fosse me distinguir com algum convite para alguma comissão de trabalho do governo, da área jurídica, né? E ao receber o convite, eu pedi uns dias para avaliar o convite junto aos meus colegas de escritório. E ao falar para minha mulher, para Rosarita, como é que ela via esse tipo de convite, digo, olha, eu fui convidado pelo governador Álvaro Dias para ser o secretário de Cultura. Ela disse, mas é uma área nobre, é muito importante, e você deve responder positivamente. E aquilo foi, efetivamente, o meu primeiro estímulo para assumir a Secretaria de Cultura do Paraná, uma época fantástica de minha vida, extraordinária. Essa participação no governo, qual a análise que o senhor tem hoje e do próprio governo, né? Para me dizer como eu me sentia, algumas pessoas me procuravam e diziam, como é que você, que não fez atividade política, não foi deputado, vereador, etc., como é que você está se dando na convivência com políticos e com artistas? Eu dizia, olha, eu vou usar uma imagem de Dante, da Divina Comédia. Eu me sinto muitas vezes no purgatório, quando sinto que não posso, com o número de demandas que eu tenho, o volume de demandas, me sinto quase no purgatório. Me sinto no inferno quando vejo que não posso atender aquilo que é justo que poderia atender. Mas estou mais tempo no paraíso quando vejo que muitas coisas podem ser feitas com criação, com apoio, com equipe, etc. Então eu me sentia, as mais das vezes, feliz, compensado, estimulado, porque eu considerava sempre a Secretaria de Cultura como a usina dos sonhos. Tudo se multiplicava, tudo se criava, tudo se transformava. E a convivência política foi boa na medida em que eu pude sentir que a minha convivência com os artistas, que há muito tempo me diziam, olha, cuidado, você vai ter dificuldade na área, era muito mais fácil. A convivência era muito mais fácil do que com a classe política do ponto de vista da sinceridade. Por isso que o senhor não quis ser deputado quando houve a possibilidade de lançamento no final do governo, que o senhor seria apoiado pelo Alvo para colocar seu nome como deputado? Não necessariamente, porque eu não fiquei desgostoso da classe política. Alguns estereótipos da classe política é que apareciam para mim como de mais difícil convivência do que todas as outras pessoas. A minha decisão de não acompanhar o então candidato a governador Roberto Requião e tentar o mandato de deputado federal em 90, foi porque eu queria retornar ao meu escritório e introduzir na advocacia também a minha filha, que poucos anos depois se formaria. Então, eu tinha como que um projeto pessoal de voltar ao escritório, realimentar inclusive os meus trabalhos universitários, sem perder de vista a possibilidade de, no futuro, exercer, é claro, com muita honra o mandato. Eu não tenho nenhum preconceito, claro, porque tenho na classe política também extraordinários amigos, muitos amigos. E tive do governo uma impressão muito rica. A minha convivência com o governador Álvaro Dias foi muito grande, muito fraterna, e senti nele um exemplo de dedicação e de perseverança, de entusiasmo, dedicação muito grande. Principalmente quando o nosso Estado sofreu as consequências terríveis de uma inflação galopante, do fechamento do apoio federal, verbas, recursos federais, em face da nova Constituição de 88, que retirou estímulos que a União passava para os Estados. Então, não obstante isto, essa dificuldade constante, eu posso dizer que a imagem que ficou para mim, não é só como secretário, não, mas como cidadão, foi de um governo de muita austeridade, de muita coragem, inclusive, para brigar, inclusive, com grupos econômicos poderosíssimos. Ele tinha muito
E tem ainda muito dessa coragem. Tanto assim que renunciou ao mandato tranquilo de senador no final do governo, em 90, para continuar o governo. O senhor acha que ele acertou? Porque ele ficou, depois disso, muitos anos afastado da política. Você acha que foi um acerto aquele momento que ele não foi para o Senado, não disputou? É um traço da personalidade do líder, o de enfrentar determinado tipo de dificuldades e ir pelo melhor caminho. Isto é o que caracteriza exatamente o líder, que não é, nesse momento, um oportunista. Eu acho que ele acertou, ele teria desgastes muito grandes na sequência da administração estadual, e a opção que ele fez me pareceu muito adequada, até para o futuro político dele. Vamos então para o nosso intervalo comercial. Está conversando conosco hoje o professor René Dotti, aqui no Memória Paranaense. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do Memória Paranaense, hoje conversando com o advogado e professor de Direito René Dotti. Bom, a identidade cultural paranaense, secretário de Cultura, pessoa ligada à área cultural, é uma preocupação sua. A identidade cultural do Paraná que seria fraca. Por quê? Há uma frase antológica, eu lembrei inclusive no meu discurso de posse na Academia de Letras. O Paraná é a terra de seus próprios caminhos. A história do Paraná é a história de seus caminhos. Por quê? Porque o Paraná é uma confluência de culturas. O Paraná é um centro muito vivo das mais variadas tendências migratórias, sejam elas do exterior, sejam elas do interior do nosso país. É o alemão, é o polonês, é o japonês, é o nordestino, o paulista, o mineiro, etc. Daí porque a frase muito bem cunhada, penso que pelo Aderbal, não é? Fortes, de que o Paraná é terra de todas as gentes. Né? E eu digo, usando um símile, que o Paraná é uma liga das nações. Nós podemos dizer que o Paraná não tem ainda bem definida uma identidade cultural. Ele tem traços dessa identidade, ele tem algumas marcas que são próprias, como, por exemplo, essa de ser uma terra de todas as gentes, essa de ser uma liga das nações, uma confluência de culturas. Mas falta ainda ao nosso Estado, para os efeitos desta identidade marcante, o estímulo a certo tipo de atividade, a determinados fatos históricos. Então nós sentimos que em parte isso ainda não ocorreu, segundo um aspecto político, nossa emancipação ainda é recente. A cultura gaúcha vem inclusive de uma convivência com culturas de outros países. A cultura baiana da África, a cultura paulista, a cultura mineira de outros centros, inclusive europeus, e nós ainda não temos, em função, em parte, disto. De outro lado, nós não estamos vendo, nos governos que se sucedem em nosso Estado, um programa mais definido, mais decidido, de apoio à história, digamos assim, à cultura das personagens da nossa história e dos fatos históricos importantes do Paraná. Você acha que o governo pode atuar sobre isso? O governo pode e é obrigação constitucional do governo atuar nessa área, porque compete ao governo estimular a cultura em todas as suas formas de expressão. Na Academia Paranaense de Letras, nós aprovamos um projeto que pretendemos, através da professora Cloris Justen e do presidente Túlio Vargas, encaminhar ao próximo governo para subsidiar os currículos escolares. As escolas da rede pública, primária, secundária, com as figuras da nossa história, os fatos importantes da nossa história. Isso deve ser visto como uma necessidade, como um gênero de primeira necessidade. Além disso, na área cultural, nos costumes paranaenses, há determinados costumes do litoral, da cidade, que devem ser estimulados pelo governo a fim de ganharem efetivamente uma marca. Não, por exemplo, o apoio ao carnaval,
pelos recursos públicos, porque não é efetivamente o carnaval uma das formas de expressão cultural do nosso povo. Não se quer com isso impedir apoios, mas dizer que esta não é o traço marcante do nosso estado, da nossa cidade ou das nossas cidades. Então eu sinto que o Paraná tem essa necessidade. O melhor não é o Paraná, são os governos que se sucedem e a sociedade civil organizada também, que deve participar efetivamente desse processo. E também a nossa representação. É muito comum nós criticarmos a nossa própria representação nas câmaras do Congresso, nas casas do Congresso Nacional, como representações que não tenham efetivamente dado uma demonstração da existência do sentimento paranista. Nós temos visto isso, inclusive agora, que nós precisamos do Tribunal Regional Federal funcionar no Paraná. Nós temos um Tribunal Regional Federal que atua nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que está com o seu trabalho atrasado, enormemente atrasado, que é um problema público gravíssimo isso, mas não estamos vendo um movimento estadual compacto para que nós tenhamos isso. Eu digo um movimento nacional, estadual compacto, que envolva efetivamente as lideranças, inclusive as lideranças parlamentares do nosso Estado. Não tenho visto, lamentavelmente, esse movimento. Tenho certeza de que se essa necessidade fosse de um outro Estado da União, esse Estado já teria o seu Tribunal Regional Federal instalado e não estaria como nós, a depender, inclusive, de certas concessões regionais ou ideológicas de poderes da República e da União, dos Estados. Professor René Dott, em 78 o senhor foi convidado pela primeira vez pelo Ministério da Justiça para integrar uma comissão e de lá para cá 20 anos praticamente participando de comissões para discutir Código Penal, sistema penitenciário, praticamente tudo que se tratou nestas áreas o senhor estava presente e integrando as comissões e levando a decisões que depois foram executadas. Eu gostaria que o senhor resumisse para nós essa atividade. Foi a partir da administração do ministro Petrônio Portela que fui convidado, juntamente com 10 outros colegas, para elaborar um relatório, colegas de outros estados, para elaborar um relatório sobre as causas da violência e da criminalidade em nosso país. E a partir de então, nos governos que se sucederam, eu tenho sido distinguido com convites para participar de comissões do Ministério da Justiça, quer de reforma penitenciária, quer de reforma do Código Penal, também do Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral, participei de comissão para elaborar um projeto de código eleitoral e tenho recebido esta honraria dos convites, independentemente da natureza política e ideológica dos governos federais. Ainda agora em julho, tive um honroso convite do Ministério de Relações Exteriores para integrar, para ter o meu nome submetido à consideração do Presidente da República para a nomeação à Organização dos Estados Americanos. Convite extremamente honroso, mas que, por exigir a minha presença permanentemente durante 2 anos em Washington, não me permitiu aceitar, porque isso implicaria, em mais uma vez, interromper a atividade de meu escritório, da universidade e da dedicação que eu tenho atualmente com minha produção literária, de livros de direito. Hoje é a sua preocupação fundamental, além do trabalho na escola, na universidade e no escritório, são os livros. São os livros. É uma forma de eu documentar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e de deixar um registro, evidentemente, para as gerações futuras, assim eu pretendo. Né? Essa minha ambição, todo escritor tem, sem dúvida nenhuma, a esperança de ser lido mais tarde, independentemente do tempo. Então, essa pretensão eu também tenho. Mas eu escrevo mais para manifestar aquilo que eu penso, que eu digo, e tem sido para mim um exercício muito gratificante. É uma forma de eu me conhecer e aprender, inclusive, com os meus próprios defeitos. Na medida que eu estou escrevendo, eu estou vendo que aquilo que eu poderia dizer mais fácil, eu não dizia mais fácil antes e procuro dizer mais fácil agora. Principalmente para tentar ajudar a resolver problemas graves brasileiros, né? O problema da violência, da recuperação
dos presos, do sistema penitenciário brasileiro, que são questões fundamentais para o Brasil. E numa linguagem que não seja cifrada, uma linguagem que possa ser conhecida, que possa ser identificada, que não tenha determinados tipos de segredos internos e que não apareça como uma expressão babélica, como um meio de confundir as pessoas, porque se há, lamentavelmente, uma das áreas onde mais se abusa de neologismos ou se abusa das dificuldades de linguagem é a área do direito. Economia e direito estão passo a passo disputando, lamentavelmente, um concurso de se escrever e pensar difícil. Ainda recentemente, quando estive em Londres, fui adquirir um livro para advogados e uma das primeiras frases dizia assim: é muito comum os advogados escreverem difícil, criando assim maiores dificuldades. E a minha preocupação é exatamente o contrário. Penso em nos próximos anos ter até um curso para novos advogados, isto é, um curso para os advogados aprenderem não só a lei, mas para aprender a conhecer a lei e a transmitir o que diz a lei. Muito obrigado, professor, pela participação. Participação conosco do professor e advogado René Ariel Dotti, aqui no programa Memória Paranaense. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.